Olá, começa agora o Bora Entender, seu espaço para tirar dúvidas e conhecer mais sobre os grandes temas da atualidade. Toda sexta-feira a gente está aqui ao vivo na TV e no YouTube da Câmara dos Deputados para tentar descomplicar esses assuntos que têm impacto direto sobre a sua vida. E nos períodos de seca, os incêndios se espalham pelo país. O fogo descontrolado tira a vida de animais e plantas. Gases do efeito estufa são emitidos, plantações inteiras perdidas e a fumaça se espalha, podendo causar problemas respiratórios e acidentes na estrada. Qual a responsabilidade do governo no combate a esses incêndios? Há criminosos envolvidos? Quais as consequências para a natureza e para nós? Incêndios florestais são o tema dessa edição do Bora Entender. E nós temos certeza de que você quer participar. Então manda pra gente as suas perguntas, críticas ou o que quiser pelo nosso chat no YouTube ou pelo nosso canal no WhatsApp 619-9620-2573, que a gente te responde tudo ao vivo. Bora entender? E para debater com a gente, mais uma vez o programa trouxe um timaço de especialistas. Estão aqui com a gente no nosso estúdio o Matheus Ramalho, consultor legislativo da área de finanças públicas, Érico Feltrin, consultor legislativo da área de agricultura e política rural, e Evelyn Brimiller, consultora legislativa da área de meio ambiente e direito ambiental. Evelyn, se eu tiver errado o seu nome, a pronúncia do seu nome, já vou pedindo desculpa, porque acho que encontrei um nome mais complicado que o meu, que eu sou Westphalen. O pessoal já acha complicado, eu estou achando que o seu bateu. Mas tá bom. E vamos falar sério agora, né? Eu acho que o programa está trazendo esse tema dos incêndios florestais, um problema enorme que o país está vivendo. A Agência Brasil trouxe uma matéria recentemente dizendo que somente em 2024 o Brasil já queimou uma área proporcional ao tamanho do estado de Roraima. Ou seja, em 10 meses nós já perdemos aí vegetação, plantações, uma área do tamanho de um estado brasileiro, só para a gente ter uma noção do tamanho do problema. Mas Evelyn, eu queria começar com você, muito obrigado por participar do programa, se dispor a vir até aqui gentilmente nos conceder essa entrevista. O tamanho da área eu já citei, mas qual é o tamanho real desse problema, o alcance dessa situação que os brasileiros vêm vivenciando? A gente tem, assim, um aumento muito grande em 2024 do número de focos de incêndio. A gente já passa de 220 mil focos de incêndio no país, assim, os dados de ontem. Comparando, por exemplo, 2020, em épocas recentes, foi o ano que mais queimou. 2020 teve um problema sério com incêndios florestais também. Então, a gente estava na mesma época com 180 mil focos. Então, esse ano queimou, está queimando, né? Acima da média. É um impacto gigantesco em área queimada, que você, inclusive, já citou. Eu tinha feito um exercício hoje pesquisando área queimada e que estado eu posso comparar. Dava para somar São Paulo, Rio e Espírito Santo na área. É um número muito, muito grande, é uma área muito extensa. As regiões que foram mais atingidas, a gente tem principalmente a região norte, com a maior parte dos focos de incêndio, e em segundo lugar o centro-oeste, principalmente por causa do Mato Grosso. Só no Mato Grosso a gente tem 48 mil focos de incêndio. Então, o Mato Grosso está queimando tanto a parte da Amazônia quanto a parte do Pantanal. Então, é um problema sério, a questão ambiental, a questão de perda material, de saúde, um problema sério bem abrangente mesmo. A gente tem até dados, né, que foram trazidos por essa fonte Global Forest Watch. Sim, você pode comentar? Aqui a gente observa, por exemplo, ali o que eu falei do Mato Grosso, né? O Mato Grosso é o estado que foi mais atingido esse ano até o momento com essa questão das queimadas. Na região
Outros estados do norte, não aparece ali a legenda de todos os estados, mas outros estados do norte bastante afetados. E as regiões que a gente tem assim menos impacto, a região sul teve pouco foco de incêndio até o momento. Nordeste, Sudeste, a gente teve uma situação um pouco mais crítica ali no estado de São Paulo. Choveu bem no sul, né? Esse Choveu ano bem até no muito sul. mais do que o esperado, Sim, né? sim. E no sul, onde pega mais fogo, é na região do Pampa ali. A gente teve poucos focos no Pampa esse ano. A Mata Atlântica mesmo, como ela ainda é mais úmida, ela não pega fogo com tanta facilidade, né? Então, é uma região que está um pouquinho mais protegida. Érico, se a gente for observar os dados, os números não são exatamente iguais em todas as fontes que eu pesquisei, mas tem ali alguma aproximação de que os estados mais atingidos são Pará, Mato Grosso e Tocantins. E se a gente for olhar no mapa da expansão agrícola, da chamada fronteira agrícola, passa um pouco por esses estados. Ou seja, parece que há mais focos de incêndio onde nós temos expansão das áreas produtivas, das fazendas e tudo mais, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: os fazendeiros têm participação nesse problema? Quer dizer, qual é a responsabilidade de quem possui terra no Brasil de trabalhar na prevenção dessas queimadas? A gente vai até colocar uns dados daqui a pouco. Queria ouvir sua posição sobre isso. Bom, de fato, os agricultores eles estão ali trabalhando, né, com material que é altamente inflamável, que é o resto de culturas agrícolas, os pastos, tem as próprias áreas de vegetação que eles obrigatoriamente têm que manter dentro de cada propriedade, né, as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanente, que ele tem por lei a obrigação de manter essas áreas com o devido acero, né, que são faixas de eliminação da vegetação, para que nem o fogo de fora atinja a área dele e continue se propagando e indo para outras áreas, mas também uma eventual queimada que ele vai fazer de forma legal, né, autorizada, que ele precisa pedir autorização para queimar resto de cultura, ou mesmo se ele estiver fazendo uma expansão de área autorizado, um desmatamento, ele é autorizado a queimar os restos de cultura. Ele não pode, pela legislação, utilizar o fogo para abrir áreas. A legislação veda isso. Infelizmente, o fogo é utilizado, muitas vezes de forma criminosa, para expandir áreas, naquela ação de grilagem que é falada, né? Então, a ação é colocar o fogo, ou pode ser primeiro uma abertura, né, uma retirada de madeiras de maior valor, uma ação dos madeireiros, vai enfraquecendo ali aquela vegetação e depois, em algum momento, ele começa a colocar fogo repetidamente e vai eliminando a vegetação até um ponto que ele inicia principalmente pastagem, né, que é uma coisa de menor custo, e eventualmente pode até progredir para uma cultura agrícola e buscar, com o passar do tempo, a regularização daquilo, né, a regularização do uso da terra. Então isso pode refletir nessas questões de escape de fogo para a vegetação, que causa o incêndio, né? Uhum. Essa arte mostra, foi até um pouco surpreendente para mim, eu não conhecia esses dados, dizendo que só 40% do país está ocupado por fazendas, por propriedades agrícolas, o resto teria outras destinações, né? Uhum. Então, se você tem 60% das áreas que ainda não são ocupadas por propriedades rurais, também não dá para dizer que o fogo está somente em fazendas, em áreas de cultura, né? Tem problemas em outras áreas também? Exatamente, tem problemas de incêndio, né, em áreas de conservação, em terras indígenas, onde tem mato, onde tem floresta, onde tem vegetação, cerrado, onde tem campo, no Pantanal, está sujeito ao fogo se alastrar, né? Onde o fogo se torna descontrolado, ele se torna um incêndio. E aí ele vai avançando, não respeita a cerca, como se fala, né? Uhum. Ele pode sair da área do produtor e entrar numa área de terra pública, numa área de indígena.
Teve uma discussão que foi feita principalmente há uns anos atrás. Esse ano eu não vi se falar tanto disso, mas eu lembro que foi uma coisa muito forte, que foi a questão do chamado boi bombeiro. Você tinha algumas pessoas que vieram falar no Congresso, alguns parlamentares, que apresentaram uma posição de que, na verdade, a pecuária, o boi, ele protege a área, alegando que esse animal come aquela vegetação rasteira que já estava seca ali com o orvalho, que cai principalmente durante a noite, e limpando esse resto de matéria orgânica que estava quase praticamente morta ali sobre a terra, limpando aquela área, estaria menos propenso ao fogo. Mas tem outras pessoas que dizem que não, que o que acontece é o contrário, porque o pessoal queima para abrir pastagem, né, utiliza áreas que não estavam destinadas para isso, para fazer essa pecuária. Como é que você enxerga essas questões aí? O boi é um vilão, não é? Tem como fazer isso de forma sustentável? Então, a agricultura e a pecuária bem realizadas, elas utilizando técnicas adequadas, que podem ser técnicas mais intensivas em capital, ou técnicas mais tradicionais, elas tendem a ser formas de agricultura e pecuária que são sustentáveis. Nessa questão do boi bombeiro, é a questão de redução, realmente o fogo, ele inicia onde tem material para queimar. Então, se você tiver um pasto abandonado, por exemplo, a possibilidade de ali se tornar um incêndio é muito grande. Se tiver um pastejo, principalmente um pastejo racional ali, aquele pasto... O que é o pastejo? O pastejo é o ato dos animais de se alimentar, né? De pastar. Eu recentemente estive numa área da Embrapa, num experimento de pastagem, onde são feitos pequenos piquetes e é feito o pastejo rotacionado. O animal anda de um pasto para o outro. Nessa época que a gente vê aqui, que está tudo amarelo, lá o pasto estava verde. Ele consegue se manter de uma forma que a ação do fogo ali é mais difícil de ocorrer. E se ocorrer, vai ser mais fácil de controlar. Então, o problema da questão da agricultura é quando ela é realizada de uma forma inadequada. O uso do fogo por agricultores que, até por razão de falta de tecnologia, não conseguem... por não ter um trator para trabalhar a terra, às vezes a única solução que ele tem ali para cultivar é queimar aquele resto de vegetação que tem ali, o resto da cultura anterior, e aquilo pode possibilitar o escape do fogo e se tornar um incêndio. A própria ação da queimada, ela não é boa, porque ela vai, continuamente, se ela é realizada no mesmo local, ela vai enfraquecendo o solo, vai reduzindo a matéria orgânica, vai reduzindo a fertilidade, e esse próprio agricultor ele tenderá a se manter pobre. Então, com acesso à tecnologia, o que o fogo possibilita, que é uma fertilidade ali, né, com a cinza, ele vai obter aquela fertilidade com o manejo do solo, com incorporação de matéria orgânica, ou até com uma fertilização. E no caso da agricultura mais tradicional, que eu falei que ela é sustentável, é porque ela não é muito intensiva. Ela não pratica o fogo todo ano no mesmo local. Tem, por exemplo, os territórios quilombolas tem uma área maior para ser explorada agrícola, né, para obtenção principalmente de alimentos, né? É uma agricultura de subsistência. Então é queimado uma pequena parcela, feito o cultivo ali durante 1 ano, 2, quando começa a reduzir a fertilidade, aquela área é colocada em pousio e ele vai para uma próxima área e faz o mesmo sistema. Ele vai voltar naquela primeira área dali 20 anos, quando a vegetação já regenerou, e ele vai fazer a mesma coisa. Mas isso é feito há 200, 300 anos e é feito de uma maneira que está em equilíbrio com o meio ambiente. Você precisa ter uma área muito grande para poder viver nesse formato, né? Exato. Sim. Ou uma necessidade menor de obtenção, né? Ali ele não tem, às vezes, uma intenção de ser uma atividade econômica lucrativa. É uma atividade de subsistência, obtenção de alimentos para a comunidade, para a própria família, para realizar uma troca, né?
uma renda mais limitada, né? Você queria complementar, Evelyn? Eu vi que você estava pensando durante a fala dele. Quer complementar? Eu estava acompanhando o raciocínio do Érico e do ponto de vista ambiental, assim, essa questão do boi, do pastejo, é isso mesmo. Quando você tem, assim, em várias áreas do Pantanal, você tem tradicionalmente há séculos a pecuária extensiva e o boi ajuda a reduzir a questão do acúmulo de biomassa, então reduz a quantidade de material inflamável para pegar fogo, mas tudo passa também por uma pecuária bem realizada. Se você, por exemplo, chega lá e quer trocar as gramíneas nativas por uma gramínea, o pessoal traz muita gramínea africana, que daí dá um pasto que cresce mais rápido, mas ela produz muito mais biomassa e pode gerar mais incêndio. Então depende de tudo como é feito esse trabalho. Então o boi ele pode ser um aliado e pode ser um vilão. Então depende. Tem uma questão que acho que a gente poderia esclarecer, que é a diferença entre incêndio e queimada. Quando a gente foi fazer o programa, inicialmente a gente achou que o programa ia ser sobre queimadas, depois percebemos que ele seria sobre incêndios florestais. Queria que você explicasse para a gente essa diferença e abordasse também essa questão do ciclo climático dos incêndios, que é uma arte que a gente vai colocar na tela também, por favor. Tranquilo, beleza. Então, apesar da gente usar, mesmo a mídia, a maior parte das pessoas usar como se fosse sinônimo, assim, incêndio florestal e queimada, a queimada ela pode ser uma técnica de manejo. O Érico mesmo citou aqui você tem a ação da queimada autorizada, inclusive, né, por órgãos ambientais para renovação de pasto, para limpeza de restos. Você tem, assim, na agricultura tradicional você tem o uso da queimada. Então a queimada ela é um termo que teria duplo significado. Você poderia usar assim como se fosse os incêndios, mas na verdade seria a queimada descontrolada, que equivaleria aos incêndios, porque a queimada ela pode ser uma técnica de manejo do solo. E os incêndios florestais não, é quando perdeu o controle, atingiu vegetação nativa principalmente, seja ela de floresta ou não. Então, apesar do nome ser incêndio florestal, se pegar fogo no Pampa, que é uma área que não tem quase florestas, né? Não tem, é um perfil mais de campos, ou mesmo nos campos no Cerrado, pela nossa legislação a gente considera que são incêndio florestal. Então, a situação que a gente está vivendo hoje no Brasil é de descontrole nos incêndios florestais mesmo. Tá, a gente vai colocar a arte na tela, então? Essa questão do ciclo climático, essa arte é mais explicando assim, o que acontece? Por que está pegando fogo? Falta ação de prevenção, a gente está passando por um período de seca muito grande, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. Então, essa seca ela é influenciada pela mudança do clima. Só que quando começa a pegar fogo, conforme vai aumentando o incêndio florestal, o incêndio também emite gases de efeito estufa para a atmosfera. Então, é um ciclo que se retroalimenta, você vai piorando a questão da mudança do clima, você vai emitindo cada vez mais carbono para a atmosfera e isso vai ajudar a gerar extremos de temperatura, principalmente seca ou inundações, né? Mas extremos de climáticos. E então, no longo prazo, mantido o cenário atual, a gente vai só estar piorando a situação. A gente vai ter cada vez mais incêndios, a gente vai ter cada vez mais seca. É o ciclo que se retroalimenta. Há um risco de os eventos climáticos extremos passarem a ser mais frequentes ainda? Isso já está acontecendo e a tendência é se intensificar. Então, já tem estudos no âmbito da ONU, no âmbito da Convenção da Mudança do Clima, IPCC, mostrando que esses eventos climáticos extremos estão ficando com uma frequência maior. Nos últimos anos. A gente tem visto isso, a gente tem sentido na pele. Tá fácil perceber isso, né? Então, a tendência é intensificar. Conforme vai aumentando a questão do aquecimento global, a tendência é intensificar.
Queria abrir a participação do Matheus. Obrigado por participar também, Matheus. O Matheus vai ser o nosso homem do dinheiro hoje. Vai falar das questões financeiras, impacto fiscal. Enfim, ao longo dos anos, como que tem sido o tratamento do governo, das autoridades brasileiras, né, com relação à parte financeira, porque a gente sabe que tanto prevenir quanto combater incêndio custa muito caro. Como tem sido a postura dos governos brasileiros ao longo dos últimos anos? Bom, boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos meus colegas aqui, Evelyn e Érico. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiro, é um prazer estar aqui, poder falar dentro da nossa área de atuação, nesse assunto que é tão relevante. A questão, como disse a Evelyn, a questão da mudança climática é uma questão que está posta. É uma questão real, presente, que a gente tem vivenciado, o impacto em nossas vidas cada vez mais expressivo. E em relação às finanças públicas não é diferente, né? A gente pode perceber um avanço substancial do gasto do governo federal com as ações tanto de prevenção quanto de combate e fiscalização aos incêndios florestais. Nós vamos ter uma arte aqui já em seguida. Nós tivemos, a título ilustrativo, em 2018... Vou pedir para colocar então, né, já no ar, que acho que fica mais fácil da gente falar e ver a imagem. Ok. Em 2018, nós tivemos 71 milhões de reais alocados no orçamento do governo federal para as ações de prevenção e de combate, né? Uhum. Em 2024, né, neste ano, 172 milhões. Então aqui a gente já percebe que o volume de recursos mais do que dobrou. E para 2025, a estimativa do projeto de lei orçamentária, que foi enviado para o Congresso Nacional, é de 325 milhões. Ou seja, se a gente olhar para 2018, o volume de recursos mais do que quadriplicou. Se a gente olha para o ano atual, 2025, comparando com 2024, o quase dobrou o gasto previsto do governo para o combate aos incêndios. Então, a questão da mudança climática, principalmente tivemos essa situação de eventos extremos relacionados aos incêndios nesse ano, é uma situação muito grave e que temos sentido também nas finanças públicas um impacto substancial e crescente nesse assunto. Sim, a gente tem uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, da Lilian Torres. Ela é agente de endemias e ela é de Manaus. A pergunta dela diz o seguinte: o Amazonas está passando pela maior seca dos últimos tempos. Tem algum projeto para ajudar as populações mais afetadas, como ribeirinhos e indígenas, que sofrem com a falta de água e peixes para comer? Vou passar essa pergunta para o Érico. Você poderia responder para a gente, Érico? Sim, com prazer. De fato, recentemente o governo federal editou a medida provisória 1263, agora em 7 de outubro, autorizando o pagamento de uma parcela de R$ 2.824 para aqueles pescadores, né, as comunidades que recebem o seguro defeso, que receberam ou que estão em fase de receber ou receberão no futuro. Então, para essa ação emergencial, o seguro defeso ele é programado para garantir uma renda mínima para as famílias no período que o agricultor não pode pescar por restrição ambiental, né, de garantir a reprodução das espécies. Porém, a situação... a Piracema seria originalmente? É o período de reprodução, normalmente. É o período que os peixes ali eles precisam ter aquele momento de recuperar, né? Uhum. Para que volte para ter uma oferta de peixes adequada para o próprio pescador no futuro. Então, se ele não pescar naquele momento, no futuro vai ter mais oferta de peixe, garantindo a
a sustentabilidade da atividade. Então é pago o seguro-defeso para que ele realmente tenha um estímulo a se dedicar a outras atividades e deixar lá os peixes cumprirem o papel deles. Então o seguro-defesa originalmente é para isso. Entretanto, agora, devido a essa questão da seca extrema, os agricultores, esses pescadores, eles estão numa situação tão, como a própria pergunta a Lilian mencionou, eles não conseguem, né, sair para pescar, porque os rios estão secos, não conseguem navegar. Então essa medida extraordinária, né, que é uma medida provisória, ela veio nesse sentido. É melhor até, sendo uma medida provisória, que a possibilidade de pagamento é mais imediato, né? R$ 2.800 para socorrer essas famílias ribeirinhas, então. Mensal, né, no caso. Não, é uma parcela única. Parcela única? É. Certo. Matheus, a gente falou agora dos recursos, eu queria reforçar essa questão, vendo com você a questão da liberação em caso de emergências, porque eu considero que o fogo, esse ano, ele foi um pouco atípico. É claro que todos os anos a gente tem previsão de incêndios, né? A gente sabe que uma área vai ser perdida por conta da seca e tudo mais, mas parece que esse ano houve alguma coisa ali um pouco fora, talvez, um percentual um pouco fora dessa previsão. E como é que está a liberação desses recursos? Bom, é bom assim, deixar muito claro, Marcelo, para todos que nos assistem, que do ponto de vista orçamentário não há qualquer burocracia adicional para a utilização dos recursos que já estão alocados no orçamento. Nós vimos agora há pouco, né, a previsão de recursos para 2024, a previsão para 2025, na verdade. Então, esses recursos que já estão previstos no orçamento, eles seguem o trâmite normal de utilização de uma despesa pública, né? As etapas, para quem é da área, as etapas de empenho, liquidação e pagamento. Então, isso já é um trâmite normal. O que aconteceu especificamente no ano de 2024 é que os recursos disponíveis no orçamento não foram suficientes para o enfrentamento da situação, né? E diante disso, foi necessário o acionamento de crédito extraordinário. O crédito extraordinário, ele é um crédito que tem previsão constitucional, ele está lá no artigo 167, no 3º parágrafo, e ele é justamente acionado para situações imprevisíveis e urgentes, como nos casos de calamidade pública ou de guerras, que é a situação de calamidade que a gente vive atualmente relacionada aos incêndios. Então, o crédito extraordinário, ele é o instrumento constitucional previsto para essas situações. Então, o que talvez na percepção da opinião pública pode ter parecido que algum tipo de demora, na verdade, demandou-se mais recursos, embora nós tenhamos visto agora há pouco que houve um avanço, houve um crescimento substancial, né, nos recursos alocados para essas ações de prevenção, de combate, de fiscalização, que são ações que são vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima. Então, assim, a situação do crédito extraordinário, ele é destinado para situações urgentes. E a situação, só para ilustrar um dado que eu busquei, em 2024, de janeiro a agosto, a área total de incêndios florestais mais do que dobrou, 116% em relação ao mesmo período de janeiro a agosto de 2023. E só em agosto, o mês representou 49%, ou seja, quase a metade do que queimou no ano inteiro foi em agosto. Onde eu estou querendo chegar? Que, de fato, foi uma situação imprevisível e uma situação urgente, porque foi um movimento atípico e muito acima das previsões. Esses dados que eu trouxe aqui agora são dados
da MEP Biomas, que é uma organização colaborativa integrada por estudiosos, ONGs e universidades que trouxeram essa informação, que eu acho que dá para ilustrar bem aí essa questão dos recursos, que na verdade não houve uma demora, porque a situação realmente foi muito mais grave do que estava prevista. Teve uma outra discussão também que saiu recentemente com relação ao arcabouço fiscal, quer dizer, crédito extraordinário automaticamente ampliou a despesa do governo. E aí ficou a discussão se esse impacto financeiro teria que ser computado para os cálculos do arcabouço fiscal ou se ele poderia ficar de fora disso daí, na questão da responsabilidade fiscal e tal. Como é que ficou essa discussão no Supremo, Matheus? Bom, inicialmente é bom a gente entender a cronologia dos fatos, né? Nós tivemos em agosto essa situação que eu ilustrei agora há pouco, bem atípica, com um crescimento muito grande dos incêndios florestais. Em setembro, no dia 15 do 9, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Flávio Dino, emitiu uma decisão autorizando a emissão de créditos extraordinários, especificamente para combate de incêndios nos biomas Amazônia e Pantanal. E uma das ações previstas ali era para combate de brigadistas. Então era uma situação urgente que demandava uma resposta rápida, né? E nessa decisão, o ministro Flávio Dino, ele também mencionou que não estava prevista a inclusão desses recursos para efeito de apuração da meta, né, fiscal do governo, né? Isso foi dia 15 do 9. No dia 18 do 9, o governo emitiu a medida provisória número 1258 e abriu os créditos extraordinários em aproximadamente 15 milhões, né, aberto por medida provisória, é um instrumento constitucional previsto para tal finalidade. E aí, o que acontece? A discussão que se coloca com relação a essa questão do arcabouço fiscal, do regime fiscal sustentável, é mais uma questão conceitual e até mesmo uma questão política, porque, na verdade, o volume de recursos, nós estamos falando de 500 milhões. 500 milhões perto do orçamento da União de 2024, que é de mais de 5 trilhões e meio, não é um volume expressivo. Só para ilustrar, no caso da calamidade do Rio Grande do Sul, das enchentes, foram 40 bi de recursos em crédito extraordinários para ajudar o Estado no enfrentamento dessa situação, dessa grave situação. Então, é muito mais uma questão política, uma questão conceitual do que um impacto efetivo sobre o aspecto das finanças públicas, porque o volume ele não é substancial, mas é importante para o enfrentamento da situação. E tem outra informação que é o seguinte: na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei número 101 de 2000, ela já prevê a não contabilização desses recursos de crédito extraordinários nos casos de calamidade de nível nacional. Só que a lei também prevê que é necessário um decreto do Congresso Nacional. Então, nesse caso, o que houve de diferente é que não houve o decreto do Congresso Nacional em relação à calamidade pública. Então, na verdade, não é algo novo, já é um instrumento que já é previsto, já é uma sistemática já prevista, mas que nesse caso houve essa decisão do Supremo Tribunal Federal, muito no sentido até mesmo no precedente do que houve na pandemia do Covid-19, que também houve posicionamentos nesse sentido. Certo. Eu queria pedir para o pessoal colocar na tela, por favor, a arte número 6, para a gente avaliar as áreas queimadas nos biomas entre 1985
e 2023. O que está mais interessante aqui nesses dados que eu tenho é que o Cerrado é a parte mais atingida pelo fogo, né? Entre 1985 e 2023, o Cerrado, 44% de tudo que se queimou no Brasil está no Cerrado. O Pampa, só 0,3%, a Amazônia, 42%, Caatinga, 6%, Pantanal, 4%. E interessante o seguinte, os incêndios no Pantanal têm sido tão graves, né? A gente... muitas vezes esse dado pode mascarar o fato, você coloca lá 4% da área queimada no Brasil é proveniente do Pantanal, mas quando você joga isso em números proporcionais, a área que foi queimada no Pantanal é imensa, um impacto terrível que a região viveu. E a Mata Atlântica, 4%. A gente recebeu uma pergunta da Socorro Ramos, que é agente de endemias de Castanhal, no Pará. Quais as políticas do governo para reparar os danos e evitar futuros incêndios? Eu queria passar essa pergunta para a Evelyn, já misturando também com a questão do Código Florestal. Quer dizer, há uma política nesse sentido, abarcada pelo Código Florestal, de se tentar proteger os biomas brasileiros. Essa política, esse código é eficiente? E, pegando a pergunta dela, quais as políticas do governo para reparar os danos e evitar futuros incêndios, Evelyn? Então, a gente tem, vamos por partes. A gente tem no Código Florestal alguns dispositivos que tratam dessa questão do uso do fogo e como ele deve ser feito. Então, o próprio Código Florestal, ele já traz algumas diretrizes mínimas, assim, de como usar o fogo e quais casos esse uso é autorizado. E o Código Florestal, ele previa que o poder público iria instituir uma política de manejo integrado do fogo. E essa é uma lei que foi publicada esse ano. Ela ficou aqui no Congresso Nacional em tramitação há algum tempo, mas ela foi publicada esse ano. Então, a principal política que a gente tem hoje para essa questão de incêndios florestais é a política de manejo de uso integrado do fogo, que é a Lei 14.944, agora de 2024. Efetividade do Código Florestal depende do que você está tratando. Uma questão que, assim, que foi trazida, que foi incluída no Código Florestal de 2012, foi a necessidade de comprovação do nexo causal para responsabilização pelo incêndio florestal. Vou explicar certinho como é que funciona isso daí. Antes, você conseguia responsabilizar comprovando onde surgiu o incêndio. Então, a partir daquela comprovação que o incêndio surgiu aqui na sua fazenda, você podia já, de certa forma, responsabilizar aquele fazendeiro pelo problema que aconteceu. Então, a partir do Código Florestal de 2012, com essa questão da necessidade do nexo causal, não basta você comprovar você sabe exatamente onde surgiu o incêndio. O incêndio surgiu nessa fazenda aqui. Mas você também tem que provar que foi alguma ação do proprietário ou de alguém mandado por ele que causou aquele incêndio. Então, isso está sendo revisto, está sendo discutido, é uma questão que já foi trazida várias vezes em discussão por polícia, por Ministério Público, que pode ser algo que está dificultando um pouquinho a responsabilização, então prejudicando a efetividade do Código Florestal. O Código Florestal é uma boa lei, mas assim, do ponto de vista de incêndio florestal especificamente, essa questão da responsabilização cabe margem para discussão do melhor caminho a seguir. E a principal política é essa, é a política de manejo integrado do fogo. Então, ela já trouxe, assim, é uma lei que trata de manejo, como pode ser usado, por quem pode ser usado, medidas de prevenção. Ela trata também, ela reconhece a questão do papel ecológico do fogo, porque para alguns ecossistemas, para alguns biomas, o fogo é importante. Se você proteger o cerrado ou proteger o pampa completamente do fogo, isso pode ser prejudicial até para aquele bioma. Então, o fogo natural, um regime de fogo adequado, ele tem um papel ecológico importante para aqueles biomas. E ela estrutura também
estrutura toda uma questão de um conselho, traz diretrizes para os estados, como eles vão estruturar seus próprios conselhos sobre manejo integrado do fogo. Então, a gente ainda não tem como avaliar, porque a lei é de final de julho desse ano. Então, a gente está passando pelas etapas de implementação da política. Já saiu um decreto criando estruturas, nomeando representantes, por exemplo, mas a gente vai ver o fruto disso para os próximos anos. Essa questão do nexo causal que você falou é muito polêmica, quer dizer, se o fogo se iniciou numa fazenda, sabe, através de monitoramento de satélites, há os sistemas do governo de monitoramento de áreas, se você detectar que um incêndio iniciou naquela área, o fazendeiro não é mais responsável automaticamente, né? Você tem que provar que foi ele ou alguém a mando dele que colocou aquele fogo. Essa questão do nexo causal é polêmica para votar alguma coisa nesse sentido? É polêmica, porque, assim, se você for ver do ponto de vista do produtor, uma proposta de inversão do nexo causal, ele pode ver como se fosse uma criminalização da atividade. A gente tem alguns avanços, por exemplo, tentativas de responsabilizar, que eu entendo que seriam válidas, responsabilizar por negligência. Então, não foi ele que botou fogo, mas ele também não construiu os aceros, ele também não cuidou, não tomou medidas mínimas de prevenção. Então, se ele pode ser responsabilizado por isso, pelo decreto novo que regulamenta a lei de crimes ambientais, ele pode sim ser responsabilizado por não ter tomado as medidas de prevenção. É uma questão polêmica que está em discussão, e nós vamos ver a discussão aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso. Eu queria falar com você sobre os impactos nos diferentes biomas. A gente tem preparamos aqui uma arte mostrando as áreas mais atingidas esse ano, porque a gente já mostrou uma arte anterior que era ao longo dos últimos 20, 30 anos. Essa agora é 2024, Amazônia a mais atingida, Cerrado, né, Mata Atlântica e assim por diante. O impacto, o prejuízo para cada setor desse, ou para cada região dessas, é diferente? Sim. Aqui a gente está vendo, essa imagem que a gente está vendo é a questão de focos por bioma. Amazônia mais atingida, depois Cerrado. Quando você pega os dados de área queimada, muda até um pouquinho, porque o Cerrado ele passa a ganhar da Amazônia, não em número de focos, mas em área queimada. Mas o que eu estava explicando sobre o papel ecológico do fogo? O impacto do fogo em cada um dos biomas, ele é diferente, porque, por exemplo, o Cerrado é uma vegetação que evoluiu junto com o fogo. Então, você tem as plantas, não todas, mas boa parte delas já adaptadas a essa passagem do fogo. Então, você tem, depois de um incêndio natural, você tem, assim, estimula a floração, rebrote, o Pampa tem uma situação semelhante. Tem alguns biomas que conviveram com o fogo durante a sua evolução, então eles respondem diferente, eles já estão adaptados, se recuperam numa velocidade muito maior depois da passagem do incêndio. No Pantanal também tem uma questão meio mista, mas você tem um bioma mais adaptado. Agora, tanto a Amazônia quanto a Mata Atlântica são áreas de floresta tropical úmida. Então, naturalmente, seria raríssimo aquilo pegar fogo, porque a própria umidade, o tipo da floresta impediria aquilo. Então, uma área dessa, para se recuperar, um incêndio ali tem proporções, tem consequências mais duráveis, porque você demora muito para recuperar uma área dessa. Tem risco de desertificação, por exemplo? O Pantanal, por exemplo, tem risco de desertificação. Desertificação depende não só do bioma, quanto do tipo de clima. Mas a Amazônia, ela está com risco de savanização. Ela está, assim, se transformar, deixar de ser esse perfil de floresta e ser algo semelhante ao Cerrado. Você começa a ter áreas mais abertas, você muda o perfil daquele bioma. Então, esse ano que está mais seco, a floresta perde um pouco dessa proteção que ela teria da umidade. A Mata Atlântica
não está passando por essa situação de seca, mas é um bioma muito mais fragmentado, recortado. Então, as consequências ali são mais graves também. Então, mas mesmo no Cerrado, que é um bioma que evoluiu junto com o fogo, é um fogo diferente, porque se fosse um fogo causado por raio, ele acontece no começo, no fim da época chuvosa. E você tem a vegetação um pouco mais úmida por causa dessa questão da estação chuvosa. É diferente de um incêndio que acontece, um incêndio colocado, antrópico, né? Que acontece agora na época de seca completa. Então ele vai ter uma intensidade muito maior, uma consequência muito mais devastadora. E mesmo aquela vegetação que estaria adaptada, não está adaptada para um incêndio de uma intensidade tão grande. Então, Érico, você tem prejuízo no Cerrado. Sim. Eu queria ver com o Érico uma polêmica muito grande que circulou, principalmente nas redes sociais, da participação do governo. Na sua opinião, o governo atuou bem, as autoridades? Como é que, ao longo da história, esse enfrentamento é mais ou menos constante? Varia de governo para governo? Como é que você vê isso? Bom, eu vejo uma tentativa de politização da ação das queimadas, porém a gente tem que ser bem razoável, né? Esse problema de queimadas ele não é só do Brasil. Se a gente for ver, a Bolívia está ardendo, Paraguai, Argentina, e os países desenvolvidos, que não têm essas restrições orçamentárias que a gente tem aqui, também estão tendo incêndios devastadores. O Canadá foi um dos países que mais perdeu floresta em 2023, por ação do fogo. Porque as florestas boreais, elas não têm essa capacidade de sobrevivência à ação do fogo que a Evelyn estava explicando que tem o Cerrado. Então, as árvores lá, elas tendem a se deteriorar ou morrer mesmo, não voltar. Então, tem uma perda florestal. E essa perda florestal também está ocorrendo aqui no Brasil, não é? Na Amazônia também se começa a perceber uma perda de florestas por ação do fogo em áreas que, como a Evelyn explicou, normalmente seriam mais... onde não tem uma capacidade de inflamabilidade tão grande como seriam florestas úmidas. Certo. A gente tem uma pergunta em vídeo, da Larissa Queiroz. Ela é policial penal de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vamos ouvi-la. O que nós podemos fazer enquanto cidadãos, embora tardiamente, para tentar reverter toda essa crise climática? Pode responder, Evelyn. Claro. Bom, enquanto cidadãos, itens básicos assim de conscientização ambiental. Então, a crise climática, os jeitos de enfrentar é redução de emissão. Então, como que você no seu dia a dia pode ter um consumo mais consciente, passa por questões básicas assim de evitar poluição, de reciclar seu lixo, se puder, plante uma árvore, é extremamente importante para a captura de carbono. Todos fazendo seu papel, né? Cobre políticas públicas dos seus governos, essa ação do cidadão, assim, porque se você for ver o papel do governo, do Congresso, é mais amplo nessa questão de políticas, mas a sociedade, ela tem esse papel de cobrar e de cada um fazer a sua parte. No que você puder decidir no seu dia a dia, você ter uma ação mais sustentável. Vamos de vídeo novamente. Eu vou pedir para a gente colocar na tela a Sorilene Gomes Ferreira. Ela é aposentada da Secretaria de Saúde do DF. Ela é do Gama, Distrito Federal. Vamos ouvi-la. O que está sendo feito para conscientizar as crianças da questão das queimadas? Porque, na realidade, a educação começa por casa, pelo pai, o pai ensinando o filho como agir, como preservar a natureza. Você acha que nós devemos fazer o quê? Vou passar a pergunta para você. O que nós devemos fazer? O que a educação pode fazer, tanto a pública como a particular, para ajudar os pais? Porque, na realidade, essa responsabilidade, primeiramente, é dos pais. E aí sim, aí a gente vai ter um país melhor, nós vamos ter a floresta sendo preservada, os animais sendo preservados, os pais ensinando os seus filhos, sendo verdadeiros mentores. Evelyn, falta consciência ambiental?
Estamos num caminho, né? Ela trouxe a pergunta e já trouxe a resposta. Porque a educação ambiental não é responsabilidade só do poder público, também é responsabilidade das escolas, da sociedade, da família, das empresas. Então, o caminho é esse. Tanto para você ensinar o papel da preservação ambiental, porque a gente sabe que alguns incêndios começam porque as pessoas não respeitam essa parte da preservação ambiental, né? Então, isso sendo passado para as crianças, a gente tende a ter um resultado bom no futuro. Vamos mais uma. Marcos Marques, agente de endemias, ele é de Manaus. Vamos ouvi-lo. Qual é a porcentagem dos incêndios criminosos em todo o território nacional? Nós temos esses números, Evelyn? Esses números a gente não tem. O que a gente sabe, por exemplo, é a porcentagem dos incêndios que são causados pelo homem que não são naturais. É mais de 99%. Então, aí você tem incêndio criminoso, você tem um percentual grande de escape de alguma atividade agropecuária, então ele estava queimando ali restos de vegetação, ele estava fazendo manejo e esse fogo escapa. Você pode ter uso do fogo para apicultura, acampamento, deixar o fogo desatendido. Eu fui desbravadora, que é tipo escoteiro, você aprende a nunca deixar um fogo desatendido. A gente ainda tem que apagar antes de sair, né? Por isso. Bituca de cigarro e vandalismo, assim, também é um ponto importante, que eu considero criminoso. Essa parte do vandalismo eu considero criminoso. Mas a gente sabe que, por exemplo, você pode ter um incêndio criminoso para uma abertura de pastagem, que é contra a legislação, mas tem pessoas com problemas... A pena para o incêndio, porque eu sei que tem essa divisão de o incêndio culposo e doloso, né? O culposo seria aquele quando o fogo escapa, né? A pessoa não tem intenção de queimar tudo, acaba perdendo o controle. O doloso é quando tem a intenção de queimar mesmo. Existe alguma penalização na legislação? Sim, na Lei de Crimes Ambientais está previsto a pena por por provocar incêndio em mata ou outra vegetação nativa. Antes a gente só tinha essa previsão em mata, mas aí não protegia todos os biomas, mas em outra vegetação nativa. Se for culposo, as penas são pequenas. Se for culposo é de 6 meses a 1 ano e se for doloso de 2 a 4 anos e multa. Existem vários projetos em discussão no Congresso para aumentar essa pena pela provocação dos incêndios, né? Vamos colocar na tela agora o Edmildo Cirilo dos Santos. Ele é fotógrafo de Brasília. Vamos ouvi-lo. Há um interesse externo nessas queimadas que é no Brasil todo e ao mesmo tempo, né? Curiosidade, gostaria de saber qual é o interesse, né, nessas queimadas, porque já é sabido que essas queimadas contêm um outro tipo de química. Érico, eu acho que ele está querendo dizer o seguinte: há uma ação sistemática, organizada, você tem pessoas se mobilizando para colocar esse fogo nessas áreas. Por exemplo, a gente teve um negócio chamado Dia do Fogo, que foi muito polêmico também. Algumas pessoas diziam que isso não existiu, outros diziam que existiu sim. Pessoas se organizando para colocar fogo em novas áreas e expandir a fronteira agrícola. Como é que você enxerga essa questão? Eu acho que é um conjunto de fatores, né, que tem provocado esse pico de queimadas que eu não me lembro de ter sofrido tantos efeitos da seca e das queimadas que todos os anos ocorrem, né, de uma variedade diferente, mas esse ano realmente está surpreendente. Parece haver, ainda se busca, a Polícia Federal está investigando indícios de ações criminosas, mas também temos, como eu falei antes, uma incidência de uma seca extrema, né, que torna a vegetação muito mais inflamável e propensa a pegar fogo. Então, nesse momento, o que precisava, eu acho, ter era um cuidado redobrado. E ninguém ter dúvida de que colocar fogo na vegetação prejudica todo mundo. Inclusive o seu filho, a sua mãe, está todo mundo sofrendo, né? Então, você colocar fogo
às vezes como lá por pirotecnia, né? Que nem a gente viu vídeos de pessoas parando o carro e botando fogo. Com qual interesse, né? Então, agora, uma ação orquestrada como a do Dia do Fogo é uma questão a ser investigada. Se tiver ocorrido, é muito, muito grave, porque prejudica muito a saúde das pessoas. O próprio setor produtivo, até agosto, estima que perdeu mais de 12 bilhões de reais com cercas queimadas, pastos que foram perdidos. O pessoal que faz plantio direto, todo ano tenta preservar a palhada ali para proteger o solo, né, para dar mais sustentabilidade para a atividade, e queimou isso. Isso era palha acumulada durante anos. Isso tudo tem um custo para recuperar. Então, se tiver havendo realmente uma ação orquestrada, é muito grave. Precisa realmente ser investigado e debelado esse tipo de ação. Érico, a Folha de São Paulo soltou uma matéria dizendo que só esse ano nós já tivemos 96 atuações por fogo criminoso, o que totalizou 224 milhões de reais em multas. Pela sua experiência que você tem na área, essas multas são relevantes, não são? Elas são pagas, são negligenciadas? Como é que você enxerga esse cenário de tentativa de punição desses incêndios criminosos? Então, recentemente os valores foram até ampliados das multas, né? Chega a 10 mil reais por hectare no caso de incêndio criminoso. Infelizmente, o que a gente vê é que há uma grande dificuldade de executar essas multas. De dezenas de bilhões de reais de multas do IBAMA, acho que menos de 1% foi. Realmente, você me ajudou com esse dado, né? Sim, a gente tem, assim, a gente consegue achar várias estatísticas, as pesquisas diferem um pouquinho, mas, assim, de execução mesmo das multas, os dados vão entre 1% a 3% dos valores pagos, ou se você for ver da quantidade de multas, não chega a 10% da quantidade de multas aplicadas são pagas, porque quanto mais cara aquela multa, maior a probabilidade que aquilo vai ser judicializado, vai sendo jogado para frente. Então, na prática, a grande maioria das multas ambientais não são executadas ainda. Tem um impacto que assim, a pessoa vai ter que ficar se defendendo, vai gastar com advogados. E além das multas, a legislação até ampliou as restrições de direitos para, né, agricultores, por exemplo, podem ser, está causando uma preocupação, inclusive junto a parlamentares da agropecuária, que agricultores poderão ser impedidos por 10 anos de acessar crédito rural, no caso de ter havido incidência de fogo nas suas propriedades. E isso seria uma medida cautelar. Quer dizer, se foi detectado lá, ainda vai ter o processo junto à instância de apuração e tudo mais, né? Além de multas e outras penalizações. Bom, nosso programa está chegando ao final. Infelizmente, ficamos com algumas perguntas em vídeo, algumas questões de WhatsApp que chegaram também no nosso WhatsApp. Então, vou deixar o compromisso aqui para a gente responder todo mundo lá na rede social, no Instagram da TV Câmara. Então, podem procurar lá. Quem mandou pergunta e não foi contemplado, nós vamos responder lá. Quero agradecer demais aos consultores por terem participado. Acho que deu para a gente traçar um panorama ali do problema, mapear onde é que está ali a questão criminosa, como responsabilizar essas pessoas, possíveis evoluções da legislação. Acho que ficou bem respondido. Então, muito obrigado a todos vocês de verdade por terem participado com a gente. Espero revê-los aí no futuro em mais um Bora Entender. E para você que está em casa, se quiser rever o programa, compartilhar com alguém, basta procurar o nosso canal no YouTube, @Câmara Deputados. Eu quero agradecer já de antemão pelos nossos quase 1.200.000 inscritos no YouTube também. A TV Câmara e a Câmara dos Deputados está chegando aí a quase 1.200.000 inscritos no YouTube. Então, muito obrigado de verdade pela sua companhia e até a próxima.